Bem, pessoal, continuando as nossas aulas sobre radiciação para nono ano, hoje a gente vai ver radicando negativo. Como se tira a raiz quadrada para radicando negativo? Lembrando que esse símbolo aqui é o radical, aqui é o índice e aqui é o radicando, ok? Ok? Então vamos lá. Qual é a raiz quadrada de menos 9? Qual é a raiz cúbica de menos 8? Né? E assim por diante. Qual é a raiz quinta de menos 32? Tá bom? Vamos começar pela letra B. Pela letra B. Ó, qual é a raiz cúbica de menos 8? Qual é o número que elevado ao cubo vai dar menos 8? Né? Então, vamos tentar o número menos 2? Bora ver. Menos 2 elevado ao cubo. Será que menos 2 ao cubo vai dar menos 8? Se der, é porque a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Então, isso aqui seria uma coisa assim, né? Ó, se a gente for fazer com calma, vamos lá. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ok? Então, menos com menos vai dar mais, mais com menos vai dar menos. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Certinho. Então, menos 2 ao cubo é menos 8. Portanto, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Muito bem. Agora, qual seria a raiz quadrada de menos 9? Né? Qual é o número que elevado ao quadrado vai dar menos 9? Seria 3. Vamos lá. 3 ao quadrado, a gente sabe que é 9. É 9, positivo. Não deu menos 9. Seria menos 3? Bora tentar. Quanto será menos 3 ao quadrado? Aí ficaria menos 3 vezes menos 3. Ora, menos com menos é mais. 3 vezes 3 vai dar 9. 9. Então, 3 ao quadrado é 9. Menos 3 ao quadrado também é 9. Não deu menos 9. E agora? Não existe raiz quadrada para radicando negativo. Não existe. Dentro dos números reais. Dentro dos números reais. Ok? Então, quando você estiver fazendo uma parada dessa aqui, você vai escrever assim, ó. Não existe, é um E cortado, ao contrário, dentro dos números reais. Não existe dentro dos números reais. Ok? É isso. Não tem o que fazer, tá bom? Tem problemas que não tem solução. Bora. Raiz quarta de menos 81. Raiz quarta de menos 81. Qual é o número que elevado a 4 vai dar 81? Seria o 3. Bora lá. 3 elevado a 4. Se eu fizer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ó. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3 vai dar 81. Só que vai dar positivo. Ah, e se fosse menos 3? Fosse menos 3 elevado a 4, né? Então a gente teria menos, 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 menos. Todos eles entre parênteses, né? Bom, olha o que acontece aqui, ó. Menos com menos dá mais. Com menos, menos. Com menos, mais. Portanto, menos 3 elevado a 4 dá 81 e não dá menos 81. Conclusão, também não existe a raiz quarta, de menos 81 dentro dos números reais. Interessante, hein? Interessante. Estou começando a ver um padrão aí, um padrão. Tá bom? Bora lá. Raiz quinta de menos 32. Raiz quinta de menos 32. Bom, se eu fizer 2 elevado a 5, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá? Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32.
tá bom? 32, tá bom? Mas eu não quero 32, eu quero menos 32. Será que se eu colocar o menos aqui vai dar certo? Bora testar, bora testar, bora testar. Então a gente vai multiplicar, né? Menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Bom, o resultado é 32. Bora fazer o jogo do sinal? Bora. Menos com menos. Vai dar, ó, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Olha, deu menos 32. Portanto, a raiz quinta de menos 32 é menos 2. Porque menos 2 elevado a 5 é menos 32. Conclusão. Conclusão. Para expoente ímpar, existe a raiz de radicando negativo. Para expoente par, 2, 4, né? Se você pegar a raiz sexta de algum número, vou dar um exemplo aqui, ó, letra E. Qual seria a raiz sexta de menos 1? Tá bom? Por que que não existe? Porque eu vou ter 6 sinais menos 1, né? Eu vou ter lá menos 1 vezes menos 1. É melhor a gente jogar aqui para você ver, né? Então imagina, vamos tirar a raiz sexta de menos 1. Bora tentar aqui o menos 1. Bora tentar o menos 1. Menos 1 elevado a 6. Quanto vai dar? Então eu vou ter menos 1 vezes 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 menos 1. Agora já deu, eu acho, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se fosse 1 elevado a 6, né? Então é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1, tá certo? Vai dar 1. Então, eu quero menos 1. Então, eu vou testar o menos 1. Menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais com menos, menos com menos, menos com menos, mais. Então, isso vai dar mais 1, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, então vai dar mais 1. Então, menos 1 elevado a 6 é mais 1. Por isso que menos 1 não é a raiz sexta de menos 1, tá bom? Então, toda vez que o índice for par, não existe, esse é o símbolo do não existe na matemática, é um E ao contrário, cortado. Não existe dentro dos números reais. Essa é a resposta que você vai colocar. Eu vou fazer um resuminho agora aqui. Pessoal, fazendo um resuminho para você fazer uma anotação no caderno, ok? Olha só, não existe raiz, não existe dentro dos números reais, ok? Depois vocês vão aprender que existe sim, mas vai demorar um tempinho, tá bom? Ó, até o segundo ano, praticamente, do ensino médio, você vai adotar essa definição aqui, tá bom? Não existe raiz de índice par para radicandos negativos dentro dos números reais. Não existe, ok? Então a gente memoriza muito isso, ó. Não existe raiz quadrada de número negativo, que é o que mais usa raiz quadrada, ok? Agora, também não existe raiz quarta, raiz sexta, tá bom? Agora, já para índices ímpares, então para índices ímpares, as raízes serão negativas. Elas existem e serão negativas, né? Então, raiz cúbica de menos 8, raiz quíntupla de menos 32, né? E assim vai, ok? Se o índice for ímpar e o radicando for negativo, aí existe a raiz. Aqui um esqueminha, um resumo, né, esquemático aqui para você, ó. Se o radicando for negativo, isso é só para radicando negativo, né? Ó, radicando negativo, ok? Se o radicando for negativo, você vai olhar o índice. Se o índice for par, não existe dentro dos números reais, né? Se o índice for ímpar, a raiz existe e é negativa. Para terminar, vamos mais uns exemplos aqui, né? Se você se depara nessa situação, como você vai resolver isso? Bom, esse menos aqui, ó, ele tá fora. Se ele tá fora,
Se ele está fora, ele continua aqui. Então, menos raiz cúbica de menos 27. Qual é a raiz cúbica de menos 27? É menos 3. É menos 3. Então, esse menos é de fora. Menos 3 é a raiz cúbica de menos 27. Menos com menos fica mais. Então, essa situação aqui ficaria desse jeito, ok? Mas aí por causa da regra de sinal, ok? Raiz menos raiz quadrada de 25. Esse menos continua aqui, tá? A raiz quadrada de 25 é 5. Então, isso daria menos 5, ok? Mas cuidado, é por causa do sinal de fora, tá? Aqui, ó, menos... Qual é a raiz sétima de menos 1? Ó, expoente, índice ímpar. Então, existe. Vai dar menos 1, tá bom? Então, vai dar menos 1, ok? Não pode ficar dois menos juntos, por isso que a gente põe parênteses, ok? Bom, então, esse menos é o de fora. Raiz sétima de menos 1 é menos 1. E menos com menos vai dar mais, tá bom? Nesse caso aqui, ó, menos com menos mais, é isso? Não, cuidado, cuidado, ó, índice par, raiz quadrada. Não existe raiz quadrada de número negativo, né? Então, essa resposta aqui é um simples não existe. Às vezes a gente coloca desse jeito aqui, ó, não existe. Tá bom, gente? Agora é só fazer os exercícios.